Seja muito bem-vindo a mais um Conecta Mais Saúde. Aqui toda semana você encontra um conteúdo confiável, com especialistas renomados e dicas práticas que podem transformar o seu cuidado com a saúde. E para começar o programa de hoje, a gente vai falar mais uma vez de um tema que desperta muito interesse de vocês aí de casa, porque eu sei que vocês mandam lá pra gente nas mídias sociais, pra gente estar sempre falando disso aqui, que é emagrecimento. E quando o assunto é esse, muitas pessoas pensam em apenas perder peso na balança. Mas será que isso é suficiente, pessoal? O que realmente importa, na verdade, é a nossa composição corporal, que é a diferença, de fato, entre perder gordura, mas a gente precisa preservar a massa magra, porque é ela que manda no nosso metabolismo, viu? A gente vai conversar com o Dr. Alexandre Tadeu, que já é nosso grande parceiro quando o tema é emagrecimento aqui no Conecta Mais Saúde. Então vamos assistir a matéria comigo? Tudo bem, doutor? Como é que você tá? Tudo jóia? Prazer estar aqui de novo aí. Muito bom. Doutor, olha só, o pessoal já tá começando a pensar aqui em projeto pro verão, que eu acho que agora é a hora mesmo, certo? Com certeza. E doutor, olha só, a gente sabe que emagrecer, ele é um processo que também precisa de acompanhamento, certo? E quando as pessoas começam esse processo de emagrecimento, muitas vezes elas estão perdendo peso, mas não sabem se estão perdendo gordura ou se estão perdendo massa magra. Como é que funciona esse processo? Olha, isso é muito comum, viu, Rafael? Porque assim, quando as pessoas fazem de forma sem acompanhamento, de qualquer jeito, com restrições calóricas muito grandes, é muito comum que ela perca, junto com a gordura, também perca massa magra. E o grande problema é que quando ela perde músculo, ela depois facilita muito esse reganho de peso, né? Então, é muito importante quando a gente vai fazer um processo de emagrecimento que a gente realmente faça com cuidado para que o que a gente elimine seja realmente gordura e não músculo, né? Doutor, inclusive, né, existe uma relação muito importante com a quantidade de massa muscular que nós temos com o nosso metabolismo. Eu ouvi dizer até que o nosso músculo, que é o nosso verdadeiro queimador de gordura, é isso mesmo? A gordura ela vai ter um metabolismo diário de 3 a 4 quilocalorias, enquanto o músculo ele pode ter de 15 a 20 quilocalorias. Olha só! Então é muito mais. O nosso metabolismo ele é dependente basicamente aí dos músculos. Então é muito importante a gente preservar essa massa muscular para que a gente tenha um metabolismo maior, e até porque o músculo também, no final da vida, a gente vai precisar muito deles. Sem dúvida. Então, se a gente faz aí muito processo de emagrecimento com perda de músculo, chega lá na frente, pode faltar e aí vem muitos problemas de saúde. É verdade. E olha só, o pessoal muitas vezes agora tá usando as canetas emagrecedoras e tudo mais. Só que esquecem da atividade física. E aí acaba que a massa muscular vai embora, né? Com certeza. E isso tem estudos mostrando, né? Às vezes, quando a pessoa não faz atividade física, a gente tem aí uma perda de massa magra aí de 15 a 25% com o uso da caneta. Então, é o que eu costumo dizer, mais importante, né, do que a perda de peso é você realmente usar, né? Se você for usar uma caneta ou qualquer estratégia para emagrecer, você não pode se pautar só nela, você tem que usá-la como uma ferramenta para que você tenha uma vida melhor, com alimentação, com descanso, com atividade física, para que isso seja sustentável e para que você realmente ganhe saúde, não só pense aí na perda de peso de uma forma mais simples. Mais simples, isso é verdade. E é o que acontece, né? Quando a gente fala na questão do efeito sanfona, né, doutor? Muitas vezes a pessoa perdeu ali bastante peso, em um mês ali perdeu, sei lá, 10 quilos. Acontece, muitas vezes a pessoa consegue, mas não avaliou a quantidade de massa magra que foi junto, né? Com certeza. E isso leva a um problema, né, depois a longo prazo, muito importante, porque quando a pessoa tá num peso e ela, sei lá, perdeu 10 quilos, e ela perdeu isso junto com o músculo, quando ela reganha só em gordura. E aí ela faz de novo, e ela perde gordura e músculo. Aí ela engorda de novo. E depois... E assim ela vai cada vez mais perdendo músculo. Existe hoje já um tipo de obesidade, que a gente diz, né, o fenótipo dele, que é o slow burning. A pessoa não consegue queimar caloria porque não tem músculo. Então, olha como que é importante a atividade física no processo de emagrecimento. Então, ó, vocês, já que começaram aí essa preparação agora pro final do ano, pro verão,
já comecem a atividade física desde já. No Instagram, lá do Dr. Alexandre, tem muita dica de emagrecimento. Então, acessa agora, @nutrologiadralexandre. O QR Code tá na tela. Lá vai ter muito vídeo para você aprender um pouquinho mais ainda sobre emagrecimento. Já são mais de 500 vídeos lá, certo, doutor? Tem mais de 500 e uma das coisas que eu falo bastante é justamente essa qualidade de vida saudável, emagrecimento saudável, porque isso faz toda a diferença aí. Sem dúvida. Doutor, e assim, quando a gente fala da questão, né, a pessoa precisa perder peso por questões também de saúde, né? Então, além da perda de gordura, ela precisa olhar também para a questão das vitaminas, porque no processo de emagrecimento você acaba perdendo também um pouco, né? Com certeza, principalmente quando a dieta ela é muito restritiva, quando ela não é calculada, é feita, né, às vezes pela internet ou pela IA, que hoje em dia tá em moda, alta, né? Tá em alta. Acaba que às vezes o cálculo dos minerais, vitaminas e os nutrientes que a pessoa precisa não estão batendo ali no dia a dia. Tá. E isso a longo prazo vai fazer com que ela tenha deficiência, sim. Doutor, assim, a gente tem mais dificuldade de ganhar massa magra do que ganhar gordura, né? Por que isso acontece? O que diferencia, né, no nosso corpo aí a gordura, da proteína propriamente dito, e mesmo do carboidrato, é a presença do nitrogênio. Quando a gente fala aí de ganhar músculo, a gente está falando de reter nitrogênio no nosso corpo. E para reter esse nitrogênio, a gente precisa de uma quantidade de calorias e precisa de estímulo suficiente da parte metabólica para esse nitrogênio ser armazenado no músculo. Então, isso leva a um processo muito mais delicado e complicado, né? Muito mais, que demanda mais energia. E até a alimentação, ela vai fazer completa diferença nisso. É muito comum a gente ver pessoas que às vezes fazem atividade física, malham e não conseguem ganhar músculo. Às vezes a nutrição ela não está adequada. Então é importante sempre ver tudo, e ganhar massa magra realmente é difícil e fica cada vez mais difícil com a idade. Então o nosso verdadeiro, vamos dizer, queimador de gordura são os nossos músculos. Então vamos priorizar, né, ganhar músculos agora até o final do ano aí pro verão. Na verdade precisa ser pra vida toda, certo? Doutor, obrigado, viu? Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui, Rafael. Mais uma vez, é sempre bom ter você aqui. Até mais! Para a gente emagrecer, vai muito além da balança, né? Vocês viram ali o que o doutor falou. Envolve muito mais uma questão de equilíbrio, de acompanhamento adequado e de informação de qualidade, né? E por isso a gente precisa contar sempre com um profissional especializado nesse assunto. Ô, gente, vocês já ouviram falar que beber água regularmente pode ajudar a gente no controle do apetite e até na manutenção do nosso peso? Vocês já ouviram falar disso? Muitas vezes a sensação de fome é, na verdade, sede, viu? Além disso, a hidratação adequada favorece o funcionamento do nosso metabolismo, melhora a digestão e auxilia o nosso corpo a eliminar toxinas. Então, ó, já sabe, tenha sempre uma garrafinha de água ali do seu lado e não deixe de tomar a água no volume adequado para o seu corpo, tá certo? Você já ouviu falar na microbiota intestinal? Pequenas escolhas ali no nosso dia a dia podem ajudar a gente a prevenir doenças, melhorar a nossa disposição e uma série de outras coisas que estão relacionadas ao nosso intestino, tá certo? E pra gente falar sobre isso, eu vou receber aqui hoje a nutricionista Natália Guida e a gente vai falar muito sobre intestino, alimentação, vai ser bem bacana. Tudo jóia? Tudo jóia, você? Tudo jóia, prazer recebê-la aqui no Conecta Mais Saúde. Estar aqui com vocês. Que bom! Né, responder as dúvidas. E olha só, pra gente começar, né, a gente queria entender um pouquinho mais, Natália, da relação do intestino com a imunidade. Como que funciona isso? Então, até uma coisa curiosa que a maioria das pessoas não sabe, mas cerca de 80% a 90% das células do sistema imunológico estão localizadas no intestino. Olha só! A gente tem uma rede de neurônios do intestino que são ligadas ao intestino diretamente por um nervo vago, além do que é transmitido também pela corrente sanguínea, através de hormônios. E o intestino saudável, ele vai fazer com que a imunidade seja boa, né? Já ao contrário, quando temos desarmonia, desequilíbrio no intestino e uma possível disbiose, onde as bactérias ruins estão em
maior quantidade do que as bactérias boas, Tá. podem levar ao surgimento de algumas doenças, algumas patologias. E quando a gente fala, né, da imunidade e tudo mais, a gente ouve muito falar da tal da microbiota, Sim. né? Tenho certeza que você aí de casa já ouviu falar de microbiota e eu não sei nem o que é isso. Vamos ver o que a Natália tem para nos dizer aqui. Então, a microbiota intestinal é uma comunidade complexa de micro-organismos, Tá. principalmente as bactérias. Temos também fungos, outros micro-organismos vivos, mas principalmente as bactérias, que chegam a ser trilhões de bactérias. Olha só. Dizem, né, alguns estudos que tem maior quantidade do que células. E doutora, assim, quando a gente fala, né, de probióticos, os prebióticos, qual que é a função deles nesse processo de ajudar a equilibrar toda essa comunidade aí que a gente está conversando? Os probióticos, eles são receitados já quando a pessoa está com uma deficiência. Até porque em alimentos são pouco encontrados. Na verdade, os probióticos, eles são uma cultura de bactérias que a gente ingere para que as bactérias boas fiquem em maior número ainda na ingestão. Mas a maioria das vezes a gente manda manipular. Isso de acordo com cada caso. Quando tomamos antibiótico, a gente mata as bactérias, tanto as ruins, que a gente precisa matar, mas acaba matando as boas. Então a gente acaba mandando manipular um probiótico para colonizar de novo o nosso intestino. Olha só para você ver como que é complexo o nosso sistema digestivo, né? E é bacana, assim, a gente pensar em tudo isso também e sempre procurar um profissional para nos ajudar nessa orientação, né? Então, assim, não adianta a gente querer fazer as coisas tudo sozinho. Precisa procurar um profissional para nos orientar, às vezes saber se precisa de uma suplementação, de um probiótico, né? Para saber se de fato as coisas estão andando da forma que devem estar. E assim, para o pessoal que está assistindo a gente em casa agora, né? Que dica que você daria para eles começarem a cuidar melhor ali da microbiota, cuidar um pouquinho mais do intestino? O que ele já pode fazer, começar lá em casa agora já, assim, para melhorar? Não é fácil nos dias atuais, tá 100% do psicológico, mas você conseguindo cuidar da sua saúde no total, cuidar dos alimentos que você ingere, água, principalmente ingestão hídrica, ingestão de água, não se esqueçam, é extremamente importante. Esquece muito de tomar água, né? No tempo frio, todo mundo, não, no calor acho que até dá mais... Mas não se esqueçam, porque sem a água a gente não funciona. Evitar excessos de bebidas alcoólicas, o tabagismo, o sedentarismo, procurar, né, a prática de esporte. Física, né? Então é um conjunto, né? Um conjunto que vai levar à saúde geral, mas pro intestino, de início, a alimentação mesmo. Alimentação saudável. E caso já tenha algum sintoma, como todo mundo vai se ligar muito nisso, né? Estufamento, a pessoa lisinha, nossa, que delícia, chega à noite já né? Bom, isso já é um sintoma pra gente ficar atento e cuidar da saúde intestinal. Olha só, gente, olha só como que é complexo, né? A gente cuidar do todo e tudo tem uma relação, uma coisa com a outra, né? Tanto é o nosso cérebro, com o nosso intestino, com a alimentação. Então, é muito bacana a gente entender e é por isso que a gente traz os profissionais aqui, até para você ter mais informação em casa também. Obviamente que isso não substitui uma consulta, mas já é um bom início para você saber se cuidar um pouquinho mais. Natália, queria agradecer a sua participação, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigado por estar aqui hoje no Conecta Mais Saúde. E, gente, olha só, o QR Code com o Instagram da Natália tá aqui na tela, então já pega o celular, já escaneia o QR Code e até a próxima matéria. Até mais. Até mais. E tá chegando ao fim mais um Conecta Mais Saúde. Espero que tenha sido proveitoso para você e que as nossas conversas aqui com os profissionais te tragam inspiração para escolhas mais saudáveis e conscientes. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, já pega o celular agora, tem um QR Code aqui na tela, escaneia, porque todos os vídeos de todos os profissionais que já passaram por aqui estão no nosso Instagram e estão também no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia nesse sábado. O Conecta Mais Saúde fica por aqui e eu te aguardo no próximo sábado aqui no TH+ SBT Vale. Até mais, gente!